Romanos 8, capítulo de número 8, versículo número 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, desse presente tempo, não são de se comparar com a glória que nos há de ser revelada eternamente. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, trata com as nossas vidas, que o Senhor possa tratar com a tua igreja como o Senhor tratou comigo, Senhor, como o Senhor tem tratado com a nossa casa. Te honramos em nome de Jesus. O aprendizado que eu tive com esse texto, e o que me chamou definitivamente a atenção, é que somente é possível suportar o presente tempo se a nossa real perspectiva de vida e cristianismo esteja instaurada no tempo de Cristo. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que somente é possível viver a existência da vida comum, daquele que se levanta pela manhã e vai desenvolver os seus projetos comuns e naturais, que entra na sua empresa, que acessa o seu computador, que se dirige aos seus funcionários, que estabelece as suas aplicações contábeis, que despacha em um caixa de supermercado, que atende à frente de um posto de combustível. Somente é possível viver a existência comum da vida natural se nós enxergarmos com eficácia a comunhão com o Espírito da verdade, que por misericórdia e graça de Deus opera em nossas vidas. Nenhum de nós será capaz de viver, entenda isso em nome de Jesus, o melhor dos nossos dias, ainda que sobre eventos extraordinários e perfeitos, se a maior das nossas expectativas não for definitivamente viver a perspectiva de uma vida segundo a vontade de Deus. O que eu estou dizendo para os irmãos, e me permita esclarecer a perspectiva do que eu trato sobre a vida comum, é que eu estou lhes dizendo que nós podemos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, no comum do nosso dia a dia, nas atividades que estão inerentes à nossa vida natural. O que eu me refiro a comum e chamo de vida comum, é a capacidade de seguir em frente, de crer em Deus como um ser absoluto, sendo capaz de ousar quando necessário for. O que eu estou lhes dizendo a respeito de vida comum é que eu preciso compreender que eu sou capaz de existir, de seguir em frente e de me mover no propósito que foi estabelecido por Deus na minha vida, ainda que as possibilidades sejam nulas, porque Deus e o Espírito Santo opera inteiramente em minha vida para que eu viva o Deus como extraordinário em toda a extensão da minha vida natural. O que eu estou querendo afirmar aqui, à luz da palavra de Deus, é que eu preciso compreender que na minha vida natural, no contexto daquilo que o Senhor tem plantado em mim, aonde eu estou sendo plantado, aonde o Senhor tem me enviado, aonde eu vivo na minha naturalidade, eu preciso estar na extensão do que Deus opera na vida do outro, em o extraordinário, a partir daquilo que eu sou no comum. Talvez essa seja a inversão que nós precisamos ter no contexto das nossas aplicações. Porque a gente está querendo viver o extraordinário para intervir no comum, e o Senhor está nos colocando no comum para ser extraordinário a partir dele na vida daqueles que precisam de Deus. Aí é que está a grande questão. Portanto, queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui é que eu enxergo como comum a capacidade, o objetivo, a intenção, aquela intenção que pulsa silente, que pulsa calada,
a força que me permite viver todos os dias a certeza que a minha vida se encontra tão submetida à vontade de Deus, que sejam as vitórias ou sejam as lides, o Senhor está construindo em cada um de nós a capacidade de intervir extraordinariamente no meio, e é esse Deus que nos permite viver inteiramente, digo agora, o nosso potencial. Ouça em nome de Jesus. Quando você vai para o texto lido, você vai ver claramente que o apóstolo Paulo está dizendo que as limitações do tempo presente e visível não podem ser compreendidas, não podem ser entendidas, não podem ser observadas, senão à luz daquilo que é eterno e invisível. Portanto, eu, no meu sentido comum e invisível, nas minhas limitações ou sucessos da minha vida comum, eu preciso operar o extraordinário de Deus, apontando para aquilo que é eterno. E como é que Paulo pensa sobre isso? Ele pensa porque, quando ele fala e quando a gente traduz nas Bíblias, a palavra está convencido, ter por certo ou mesmo considerar, ela está sendo traduzida de um termo grego chamado logizomai. E esse termo, ele vem emprestado da matemática, que significa exatamente contar e pesar as razões, considerar ou permitir que seja equilibrada a contabilidade, a fim de você compreender em que ponto você se encontra. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está afirmando que ele mediu a situação em que ele se encontrava, ele mediu a lide em que ele estava, ele mediu o tempo em que ele estava ambientado e olhou para a eternidade e percebeu que nessa medida a conta dele estava paga e muito bem ganha. Por quê? Porque naquele momento ele estava dizendo que a promessa do Deus perfeito estava intervindo inteiramente em sua vida para que ele pudesse viver no mundo natural e visível a potência que Deus tem no meio extraordinário, naquilo que é eterno para ele. Portanto, ele está vivendo agora, nesse exato momento, a eternidade, porque a sua visão não está nesse tempo, mas naquilo que Deus é e na forma que Deus pode agir na sua vida. Eu estou convencido, queridos, de que a paz, de que ultrapassa todo esse entendimento, é viver o meu cotidiano submetido inteiramente à vontade de Deus, entendendo que eu me movo, entendendo que eu ando, entendendo que eu existo, segundo o objetivo que Deus tem para com a minha vida em Cristo, eternamente. Eu estou convencido que no meu ordinário, nas coisas comuns, eu vivo diariamente o extraordinário de Deus operando na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus objetivos, nos meus sonhos, e Deus fará cumprir, porque eu não estou vivendo exatamente esse tempo, eu vivo a eternidade. Eu olho para frente, eu olho para os céus, e aqui eu vou tocando a minha história conforme Deus vai me conduzindo, e quando necessário for que o extraordinário aconteça a partir da minha vida, Deus haverá de me usar e operar grandemente aonde quer que eu esteja. Só que eu estou convencido de que isso é para todos nós, porque atingir esse potencial que nós desejamos principia inteiramente em como a palavra opera em minha vida, principia inteiramente em como eu faço essa análise, essa contabilidade entre o que eu vivo e aquilo que eu vou viver, porque eu ajo no ponto atual, observando aquilo que está na eternidade à minha frente. E aí eu consigo chegar no potencial que Deus tem para mim. O que eu quero que os irmãos entendam é que no final de todas as coisas, o objetivo, a intenção que pulsa a minha alma, não se encontra nas possíveis vitórias que eu venha a ter, ou na suposta derrota que aparentemente venham a acontecer sobre a minha vida, mas se encontram inteiramente em saber que Deus é o meu princípio,
Deus é o meu processo, Ele é o meio que intervém na minha vida, e em Deus está na eternidade o meu final. Como é que eu posso pensar sobre isso? Eu quero pensar a partir de duas observações muito simples, e a construção disso, a partir de 2 estudos de caso. Eu quero pensar nisso com os irmãos, para que vocês possam compreender exatamente em que ponto nós estamos e qual é o potencial que Deus nos permite chegar a partir da sua ação em nossas vidas. Como é que é isso? Primeiro, quero chamar a atenção à ação extraordinária de Deus, usando a vida de Davi, quando ele enfrentou Golias. História conhecida totalmente. Conhece a história? Conheço, nós conhecemos. Eu só queria trazer um ângulo que talvez nós não tenhamos ainda nos atentado. Certo dia, Davi está cuidando das suas ovelhas, alimentando o seu pequeno rebanho, quando seu pai o chama para levar mantimentos ao campo de batalha, onde soldados estavam preparados para lutar contra os filisteus. Esses soldados iriam lutar por Saul, por Israel, contra os filisteus. Até aí tudo bem. Mas eu não sei se você já percebeu que naquele momento, nesse exato instante, Davi era apenas o delivery de Jessé. Nada mais além disso. Ele era apenas um menino, novo ainda, que saiu da sua atividade habitual e que foi conduzido a levar alimentos para os seus irmãos. Era para Davi um dia comum como outro qualquer. Era para Davi um estado comum como outro qualquer. Ele se levanta e ele vai ao seu objetivo. Naquele momento, ele era alguém que estava obedecendo os seus pais para cumprir um propósito muito bem definido. Nós somos exatamente essas pessoas, que dentro da nossa vida comum, cumprimos propósitos definidos por Deus. Nós somos exatamente essas pessoas. Só que acontece que há um segredo aqui, e é todo esse segredo que estabelece o potencial que tem na vida de Davi, porque muito embora a sua mente fosse comum, muito embora as suas ações fossem comum, muito embora o seu propósito naquele momento fosse comum, até aquele momento, nada de talvez espetacular tivesse acontecido na vida de Davi, senão que nele operava o espírito de excelência. Esse senão faz uma diferença muito grande. Porque quando Davi é ungido a rei por Samuel, no capítulo 16, versículo número 13, lá em 1 Samuel, você vai ver que o texto diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Era um menino comum, que estava fazendo coisas comuns, mas que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, no local em que ele chega, o extraordinário vai acontecer, porque ele é a pessoa por quem Deus vai operar o milagre naquele lugar. A questão é que nós queremos viver o inverso. Nós queremos ser o extraordinário para poder chegar em um ambiente comum e fazer alguma diferença. E a perspectiva bíblica é exatamente o seguinte: é aquela pessoa comum que na sua vida natural faz o extraordinário acontecer, porque é usado inteiramente pelo Espírito Santo de Deus que está na sua história. Esse é o nosso potencial. E não se engane não, ao longo desse ano nós vamos entender claramente tudo isso. Como Deus quer nos colocar no lugar de honra, porque Ele, o Espírito Santo de Deus, opera em nós. Mas o que eu acho lindo é que, se você observa o contexto, Davi estava ali para servir seu pai. Ele não estava fazendo mais nada do que levar alguns grãos, alguns pães, alguns queijos. Entretanto, o que existe aqui a ser considerado é que a medida de peso, a decisão, a razão, a maneira de pensar que Davi tinha, era uma maneira que fazia com que ele chegasse no ambiente e mudasse a proposta do que estava acontecendo, porque ele olhava e enxergava as coisas a partir da visão de Deus que operava na sua vida. Aleluia. Aí está a grande diferença.
porque sendo cheio do Espírito, ele operava segundo a visão do Senhor, e é exatamente por isso que você vai ver ele chegar na história e mudar o rumo do que estava acontecendo. Eu particularmente, creio que ele matou o leão e o urso, depois que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Humanamente falando, naturalmente vendo, ele não teria condição de enfrentar um leão ou matar urso, se ele não estivesse debaixo dessa autoridade de 1 Samuel 16:13, de que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele e fez com que ele fosse esse homem de excelência que ele era. Aí você vai e você percebe claramente isso, que quando ele se encontra com Saul, e os irmãos já ouviram essa história claramente, o que me chama a atenção é o versículo número 26 do capítulo 17 e o versículo número 45, por quê? Porque o texto diz que ele olha para o gigante, para Golias, e diz exatamente o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Aqueles homens enxergavam, embora preparados, enxergavam um gigante. Davi, por ser cheio do Espírito Santo de Deus, enxergava a operação de Deus que podia ser feita a partir da sua vida, portanto a ofensa era contra o Senhor. Aí no versículo de número 45, ele vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não se trata do que eu sou, mas se trata de quem você tem afrontado e daquele Deus que opera através da minha vida. Eu não tenho dúvida, queridos, de que esse ano é um ano que Deus vai intervir diretamente na vida de determinadas pessoas. E eu falo determinadas pessoas, não todos, não porque seja frio, mas porque existem pessoas que não vão se permitir andar nesse propósito. É natural. O que eu estou dizendo para você claramente, embora seja natural, é incomum, tá? Mas por que eu chamo a atenção desse fato? Porque o segredo de vivenciar o extraordinário de Deus não se encontra na habilidade de enfrentar gigantes. Davi não se levantou naquele dia dizendo: hoje eu vou matar um gigante, não. Ele se levantou, ouviu seu pai e foi para a sua atividade comum e natural. Ele não é aquele filme Jack, o caçador de gigantes, não. Ele é alguém que está vivendo a sua vida natural, mas quando necessário foi, se permitiu ser usado por Deus e interveio no meio poderosamente. É isso que eu estou dizendo aos irmãos, que independente de quem nós sejamos, do ambiente que nós nos encontramos, nós podemos ser a figura, a pessoa que Deus quer usar para mudar aquela história, para mudar aquele trajeto, para mudar aquele rumo, para mudar aquele ambiente. Nós somos essa pessoa e na nossa trajeto natural, na nossa vida comum, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus para que o extraordinário aconteça a partir do vaso que está se colocando para que Deus use inteiramente. É essa a questão. O que eu estou dizendo para você é que quem confia em Deus e se permite ser movido pelo Espírito Santo de Deus e tem a sensibilidade a entender o propósito do Senhor, esse vive o potencial de Deus todos os dias, intensamente. É preciso entender, e talvez seja até pesado dizer isso, que não existiria Davi na extensão de todo o seu potencial, se o Espírito Santo do Senhor não tivesse se apoderado dele. Não existe Aliel em todas as possibilidades calculáveis, se o Espírito Santo de Deus não for com a minha vida. É essa a questão. Porque é exatamente isso que Paulo faz. Ele faz a distinção entre o tempo presente e aquilo que há de vir. Esse cálculo que ele estabelece, ele sabe e consegue compreender que ele pode viver nesse tempo a extensão de tudo que Deus tem para ele.
Uma outra coisa que Deus me fez entender, a partir desse texto, é que a ação extraordinária de Deus também definiu peculiaridades na vida do apóstolo Paulo. E eu saio do Antigo Testamento, da figura de Davi, agora para Paulo, para apresentar apenas um ponto que me chama muito a atenção na vida desse apóstolo, na vida desse homem. Porque lá no capítulo de número 21, Paulo se encontra na cidade de Cesareia, e o texto diz que ele está para mais um encontro agora com Filipe, para mais um encontro da sua vida comum no exercício do seu ministério. E de repente ele está lá conversando com Filipe, com todos eles, a igreja reunida, e chega um homem por nome Ágabo, que toma o cinto de Paulo, amarra os seus próprios pés e profetiza. Olha o que é que diz: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O texto diz que naquele momento há um grande alvoroço. E as pessoas começam a tentar dissuadir Paulo da sua caminhada que era até a cidade de Jerusalém. O texto afirma que eles ficam consternados e suplicam a Paulo que não vá adiante, que não seguisse viagem até Jerusalém. Mas o que me chama a atenção aqui está justamente no versículo 13, porque a resposta de Paulo é a resposta de alguém que é cheio do Espírito Santo e que quer viver o extraordinário, ainda que as condições sejam adversas. Olha o que é que ele diz: por que é que vocês fazem isso? Não choreis, pois assim fazendo partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o extraordinário na vida de um homem. Você consegue entender a grandeza do que está acontecendo aqui? O mesmo Deus que olha para Davi e vê naquela criança a capacidade de derrubar um gigante e o usa para que isso aconteça, é o Deus que olha para Paulo agora em uma certa idade e diz: olha, você vai caminhar para o projeto que eu tenho na sua vida, e o projeto é de ser amarrado e preso em Jerusalém. Mas você sabe o que é extraordinário? É que ele consegue compreender que maior na vida dele é definitivamente o propósito que Deus tem. Sabe por que eu chamo a atenção sobre isso? Porque é exatamente nesses momentos que nós somos confrontados a uma expressão mais radical de vida em Cristo. A uma expressão mais lúcida de quem é Deus em nós. Porque ainda estamos vivendo a segurança desse ambiente. Porque ainda estamos vivendo a segurança de poder pregar o Evangelho e não fazermos da excelência que deveríamos. Porque ainda estamos vivendo um ambiente, um Estado, o Brasil ainda está nesse sentido, alguns outros países não, que se permitem falar do Evangelho, mas não conseguem viver a interesse desse Evangelho. A gente não vive ainda o Evangelho de uma forma radical, de uma forma coesa, de uma forma consistente, de uma forma promissora. A gente não consegue ainda estender a palavra do Senhor nos quatro cantos do ambiente que nós estamos, porque nós não temos responsabilidade com o extraordinário que Deus quer operar a partir do Espírito Santo que opera em nossa vida. Essa é a verdade. A expressão mais radical de uma vida com Deus não se trata de super-humanos, mas se trata de homens capazes de reconhecer que a maior expressão de vida, que o extraordinário é ser capaz de se submeter inteiramente à vontade de Deus. E é essa a questão para esses dias. Nós precisamos primeiro nos submeter inteiramente à vontade de Deus, porque Ele quer definitivamente fazer
acontecer o melhor dele em nossa vida, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o potencial que Deus quer de cada um de nós, para que nós possamos operar a vida onde quer que nós coloquemos os nossos pés. Eu preciso pensar nisso como igreja. Eu preciso pensar nisso como indivíduo. Eu preciso pensar nisso como pastor. Eu preciso olhar para a minha vida nessa perspectiva. Porque apenas quem tem essa percepção radical, ela é definitivamente capaz de trazer esperança, exatamente nos ambientes de incerteza. Somente quem tem essa percepção radical de evangelho consegue viver a convicção e a capacidade de distinguindo entre o tempo em que se está vivendo e o tempo que haverá de existir eternamente com Deus. Aí Paulo define e termina, e tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar muito rapidamente para nós encerrarmos aqui. 1 Coríntios 4:9 ele diz: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós. Olha o que ele está dizendo. A mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos seres humanos. Ele está dizendo que o evangelho que ele propaga, que a verdade que ecoa nas suas ações, que ecoa na sua voz, que ecoa nas suas atitudes, termina por ser um espetáculo para os gentios. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:19, a esperança que se restringe apenas nesta vida, apenas nesse tempo, é uma esperança de quem vive a miséria desses dias, sem conseguir enxergar a eternidade com Deus. Eu quero convidar os queridos irmãos, nessa noite de hoje, a repensarem algumas questões. Porque se vai ser um ano de confronto, se vai ser um ano que nós vamos trabalhar em cima da questão do potencial que Deus quer nos colocar, eu preciso pensar claramente, que seja na luta, seja na guerra, sejam nas vitórias, sejam nas supostas derrotas, eu estou vivendo inteiramente segundo a vontade de Deus.